Então, o chakra do plexo solar, propriamente dito, né, ele é o chakra que ele está mais ou menos na altura, né, do que a gente chama o nosso estômago, a boca do estômago, ele está mais ou menos a 3 dedos, né, acima do nosso umbigo, né, então a gente mede aqui 3 dedos acima do nosso umbigo, é onde está essa roda, né, é onde está o chakra do plexo solar, né, e em sânscrito, então, o nome dele em sânscrito é Manipura, né, e ele é o terceiro, então, dos 7 chakras principais, né, chakra base, chakra sacro, plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, né? Os nossos 7 chakras principais, né? Depois ainda no que a gente trabalha os registros akáshicos, que a gente trabalha no akasha terapêutico, nós estendemos a 5 outros chakras, porque estão relacionados à conexão com a espiritualidade, estão relacionados a processos reencarnatórios, né, estão relacionados ao trabalho que cada um de nós desempenha aqui na Terra. Tá? Então, temos mais esses 5 chakras, que a gente vai ver também aqui na nossa série de chakras, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai estudando. E ele, então, né, esse chakra, né, ele está, então, na altura do estômago, né, e ele, basicamente, ele está ligado a tudo que é o nosso sistema digestivo, né? Então, estômago, pâncreas, todo o nosso sistema digestivo, né, ele está ligado, né, ele é responsável, esse chakra, né, fisicamente, a tudo que é o nosso sistema digestivo, tá? Ele também tem, né, uma parte fundamental nas nossas emoções, né, e por estar relacionado, então, ao nosso sistema digestivo, ele está relacionado também ao nosso metabolismo, né? Então, pessoas que têm um metabolismo mais lento, por exemplo, estão com esse chakra bloqueado, ao passo que pessoas que têm um metabolismo muito acelerado estão com esse chakra desequilibrado, ele está girando em excesso, né? Então, distúrbios de metabolismo também estão ligados a esse chakra. Então, é importante a gente ter claro isso, né? Ah, eu tenho um problema de estômago, é somente alinhando meu chakra eu vou resolver? Não, aqui a gente tem que aprender a identificar, né, as questões, os problemas, estudar, analisar a fundo para poder saber o que está acontecendo, né? Não necessariamente que um problema relacionado ao metabolismo, somente com o alinhamento de chakra, por exemplo, você vai resolver. Você tem que procurar qual é a causa raiz, né? Às vezes você tem um problema fisiológico que faz com que isso aconteça também. E aí, alinhado com o chakra desalinhado, né, somado a um chakra desalinhado, vai te trazer muito mais, vai acentuar muito mais essa questão que você tem, que é uma questão biológica. Às vezes, uma questão de metabolismo está, por exemplo, né, no seu campo emocional, você engole as suas emoções. E isso tudo faz com que atrapalhe o seu metabolismo. Então, é importante a gente entender, né, que somente o chakra, né, ele é importantíssimo para o nosso sistema energético vital, né, ele controla, os chakras controlam tudo aquilo que a gente chama de prana, que é a nossa energia vital, né, mas a gente tem que sempre ter essa clareza de um pouquinho mais a fundo e entender, né, a minha situação hoje, do que ela vem, né? Por isso que a gente vem sempre discutir aqui qual é a causa raiz do meu problema. Eu tenho um problema de metabolismo porque eu estou engolindo as minhas emoções. Por que eu estou engolindo as minhas emoções? Ah, porque eu tenho um trauma do passado. Bom, então eu preciso voltar nesse trauma do passado. Reviver o trauma? Não, eu preciso voltar nessa situação, entender ela e resolver para eu seguir em frente. Porque esse problema do passado está desalinhando o meu chakra, está prejudicando o meu metabolismo, né? Então, é importante que a gente entenda que aqui, quando a gente fala de ser holístico, quando a gente fala de ser integral, né, a gente entender que tem todas essas nuances que a gente precisa olhar. E é por isso que, geralmente, uma pessoa, quando está trabalhando, né, quando ela se reconhece e ela se entende como um ser holístico, ela começa a trabalhar em todas essas áreas, porque ela vai equilibrando aos pouquinhos cada um desses pontos, né? Acontece de forma mágica e todos de uma vez?
Não, é um processo de construção que você vai fazer, né? Por isso que o primeiro módulo, por exemplo, do Akasha Terapêutico, do Caminhos do Akasha, é você aprender o que é um ser holístico, você aprender a se reconhecer como um ser holístico. E você desenvolver ferramentas para que você permaneça holístico a maior parte do tempo possível. Porque holístico não tem nada de esotérico. Holístico é integral. Eu estou integrado. Essa é a diferença. Eu não estou desconectado. Eu estou integrado com o meu ser como um todo. Isso é ser holístico. É estar holístico, né? Então é importante que a gente entenda isso, tá? Eu sempre faço, eu gosto de fazer esse adendo para ficar muito claro para você, né? Que não é só olhando para o chakra que você vai resolver seu problema, que não é só olhando para sua doença física que você vai resolver seu problema, que não é só olhando para o seu campo emocional que você vai resolver seu problema. Você precisa se olhar como um ser holístico e você precisa aprender a estar holístico na maior parte do tempo, né? Isso, né, pode parecer um pouco complexo no início. Depois, conforme você vai fazendo, você vai entendendo como funciona, isso vai ficando mais fácil. E uma conexão como a que o Akasha Terapêutico ou o Caminho do Akasha te proporcionam, te ajuda muito mais nesse processo. Porque você desenvolve essa consciência de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil.